Bom, já passei para vocês a lista de materiais, mas eu escrevi aqui para se tiverem alguma dúvida, é isso que a gente vai usar nessa técnica. Então, garrafas já bem limpinhas, sem etiqueta, sem cola, copos, potes, o que você quiser pintar. E a gente vai começar pela tinta Acrylex Vitro 150. Tá? Eu vou colocar aqui as cores que eu estou usando, só para vocês terem uma referência, mas você usa a cor que você quiser. Essa é a magenta, o verde, verde folha, e essa é azul, aí o que eu faço? Eu já vou pegar o pincel, já vou deixar separadinho, a esponja, como eu falei pra vocês, eu uso de maquiagem. Se você quiser um potinho pra colocar tinta, você pode usar, tá? Eu uso direto do pote para essas tintas que eu acho mais fácil. Sempre chacoalha bem a tinta para ela misturar. E aí escolhe o pote que você vai pintar. Nessa técnica a gente vai pintar o pote inteiro de uma cor só, tá? Para um outro dia a gente vai decorar, mas no momento a gente vai pintar ela inteira de uma cor só. Esse vai ser na cor azul. Você molha bastante o pincel e vai espalhando a tinta. Não precisa se preocupar com as marcas das pinceladas, porque é nesse momento que a gente vai usar a esponja para tirar essas marcas, tá? Então não esqueça de forrar sua mesa para não sujar tudo. Se colocar um avental, melhor. Eu aí estava sem avental, mas é o ideal porque às vezes dá uma puladinha tinta mesmo. E aí pode pintar à vontade. A tinta é gostosa porque ela é bem macia, bem líquida, tá? Na parte que vai a tampa, você pode escolher pintar ou não. Caso você pinte uma partezinha e depois queira apagar, é só passar um cotonetinho, sai completamente. E essa tinta é a base de água, então antes de queimar, se você quiser, você consegue limpar a peça. Depois que você passar na peça inteira, é o momento da esponjinha, tá? Vou colocar mais perto para vocês conseguirem visualizar bem. Mas agora você vai pegar a esponjinha e vai dar tapinhas, tá vendo? Tapinhas rápidos, vai batendo. E você vai perceber que quanto mais você bate, vai sumindo toda a marca de pincel que tem na peça. A tinta vai ficando bem uniforme e o acabamento vai ficando bem bonito. Por isso que eu falei da esponja com poros menores. Como ela faz menos bolinhas, né, que é tudo mais juntinho, você tem um acabamento mais bonito, mais rápido. Se você for usar uma esponja como a de cozinha, você vai ter que bater mais vezes para conseguir o mesmo resultado, mas dá para fazer também. Ó, a garrafa tá ficando linda já. É impressionante que parece que ela nasceu azul a hora que você termina. Muito legal. Fica perfeitinha. E aí você vai virando a garrafa, vai olhando, onde tiver marquinha, onde tiver uma parte mais escura ou mais clara, você passa a esponjinha, vai batendo, que ela vai ficando completamente uniforme. Essa tinta, ela é a base de água, então entre uma cor e outra é só você lavar a esponja. Eu gosto de passar um detergente para sair toda a tinta, mas não tem necessidade se você não quiser. O detergente você tem que limpar bem depois a esponja, né, para não ficar detergente nela. Tá vendo? Tá perfeitinha já. Dando os últimos retoques. Mas olha como é rápido. Foi coisa de 3 minutinhos, eu acho, para fazer. Eu sou meio perfeccionista, tá? Eu gosto de bater até ficar bem igual.
A hora que queimar, fica melhor ainda. O que eu gosto de fazer? Eu já separo, como eu faço muitas peças ao mesmo tempo, para economizar forno, que eu queimo tudo junto, eu prefiro já pintar todas que eu vou fazer de azul. Aí eu lavo o pincel, lavo a esponja, faço todas de outra cor, lavo o pincel, lavo a esponja. Então eu já me programo antes para ver o que eu vou pintar de cada cor. Tá? Então tá vendo? Eu não precisei limpar nada. Agora eu vou pintar esse pote, que é um pote de geleia. É muito bonito, aliás. Ele ficou lindo depois da decoração. Eu vou mostrar pra vocês isso. Eu fiz uma decoração em cobre. Ficou bem bonito. Vai pintando, eu seguro, tá vendo, o pote por dentro. Cuidado com esse dedinho pra ele não tocar, senão vai marcando a tinta. Se acontecer, não tem problema, é só passar o pincel por cima, que depois a gente vai passar a esponja. Mas é bom evitar. A tinta demora um pouquinho pra secar, então se você encostar o dedo, vai borrar. Essa parte de baixo que vocês estão vendo, eu não costumo pintar, que eu acho que não faz diferença. E eu acho que na hora de esquentar a peça, de queimar a peça, talvez ela grude, né, no papel manteiga, então eu não pinto embaixo. Tá vendo a parte aí da tampa? Eu vou pintar também. E agora é só passar a esponjinha. Entre uma peça e outra, você não precisa lavar a esponja, tá? Porque fica pouquíssima tinta nela. Só quando você trocar a tinta, aí precisa. E também não deixar a esponja dormir com a tinta, né? Porque senão ela vai secar e aí vai ficar difícil de limpar. Então, sempre que acabar o trabalho, lava a esponja e guarda ela lavadinha. Mas é isso, a mesma técnica da garrafa, né? Por isso que eu falo, quando você vai fazer, tá vendo? Esse pote é cheio de curvas, a garrafa também é cheia de curvas. Essa é a melhor técnica, porque fica mais perfeita. Quando você vai fazer direto no pincel, tem uma técnica, inclusive, um pouquinho mais avançada, que é contorno. Aí é ideal para você usar em peças lisas. Essas curvas acabam marcando um pouquinho. Olha que pote lindo. Esse vai ficar maravilhoso para usar com vela dentro, né? Esse formato dele. Agora eu vou trocar de cor, então eu vou lavar pincel, lavar a esponja e já volto. Aí, agora eu vou usar o vermelho. Não é vermelho, né? Magenta. Tem o vermelho também, tá? Mas essa cor é muito linda. Eu acho muito bonita. Essa é uma garrafa de Coca-Cola. Uma graça, né? Aí, ó. Tô testando a esponja de cozinha, tá vendo? Dá pra fazer, mas eu não tenho muita paciência não, porque não fica... Você precisa passar muitas vezes. Mas dá pra fazer. Aí eu deixei o vídeo mais rápido porque é a mesma coisa, né? Você vê que não tem diferença. É só você escolher a cor, pintar a peça inteira e ir batendo a esponjinha.
Hoje a gente vai usar as tintas Decorfix foscas. Vou começar aqui com a Azul Royal. Sempre chacoalha bem antes de usar. Nossa, ela endurece. Quando você usa, você fica sujeirinha na tampa. Ela endurece super. Essa tinta, o ideal para usá-la é usar o torno, tá? O torno é uma ferramenta que a gente usa, que você vai girando e vai pintando as peças. Ela fica muito bonita usando o torno. Mas, como eu não queria dar um curso que vocês tivessem que comprar alguma coisa cara, e esse é um acessório caro, eu achei melhor a gente não usar essa técnica, tá? Mesmo assim, eu quero mostrar para vocês o efeito dessa tinta para vocês conhecerem. Ela fica um acabamento diferente, porque ela é fosca. Depois eu posso até mostrar para vocês umas peças pintadas no torno, para vocês verem como ficam. Fica muito bonito. Essa aqui eu tento deixar o mínimo de excesso de tinta possível. Eu faço diferente da outra, que você pinta de qualquer jeito. Tá vendo? Deixa eu mostrar mais de pertinho, ver se fica melhor para vocês assim, ó. Aqui, ó. Eu gosto de deixar a câmera bem perto para vocês verem os detalhes, tá? É muito difícil você pintar sem o torno e não deixar a marca de pincel. Por isso que a gente sempre usa a esponjinha, porque o pincel sempre acaba marcando, tá? Você até consegue fazer uma lista sem marcar, mas você fazer uma peça inteira é mais difícil. Eu tô fazendo essa com mais calma do que a outra, porque eu gosto de misturar cores com essa tinta. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou tentar deixar o mais retinho possível aqui. A olho. Que não é fácil, tá? Mas não tem problema, porque são peças artesanais, né? As peças artesanais, elas têm essa característica de não serem perfeitinhas. Faz parte, né, da característica da peça. Agora a gente vai pegar a esponjinha e vai fazer aquele mesmo processo. Essa tinta ela fica mais bonita, tá? Se você não fizer isso. Inclusive a outra também você pode não fazer a esponja. Mas é que, como eu falei para vocês, é uma outra forma de pintar. Eu vou depois fazer um curso avançado, né? Aí vai ter uma lista de materiais um pouco diferenciada. E aí vocês podem, se tiverem interesse, né? Se inscrever, mas aí vai ter que realmente adquirir o outro material, tá? Essa aqui você tenta deixar o menos de marca possível de pincel, porque a consistência dela é um pouquinho diferente, então, mesmo com a esponja, ela fica mais marcadinha, tá? Como eu disse, não é a forma ideal para usá-la, tá? Com a esponja. Mas mesmo assim, com a esponja é melhor do que você não usar a esponja, tá vendo, ó? O que eu faço com essas peças? Eu normalmente não pinto essa tinta, né? Com essa técnica, mas como a gente vai pintar, eu vou mostrar pra vocês o que a gente pode fazer com ela depois para não ficar marcado, tá? Que vai ser na hora da decoração, então não se preocupe. Essas marquinhas a gente depois tira na decoração, sabendo que você vai ter que decorar bem essas peças, tá? Essas aqui que a gente tá usando essa tinta fosca, não vai ficar legal você usar ela lisa, sem decoração, enquanto as outras vão ficar tão bonitas quanto elas já estão,
pintar essa aqui. Ai, olha, grudou um branquinho que tava aqui no meu paninho. Meu Deus do céu. Depois eu tento tirar. Mas aqui então, ó, tá vendo? Eu pintei essa parte. Agora, você pode pegar uma outra tinta e pintar aqui a parte de cima de outra cor. Vou lavar meu pincel e já volto. Outra coisa é que a gente vai usar o dourado, as cores metálicas, depois da primeira queima, tá? Essa peça aqui a gente vai ter que usar bem o metálico, né, pra esconder alguma possível marquinha que fique. Aí depois da primeira queima, você vai conseguir usar os metálicos. E aí você vai fazer uma segunda queima. Esse processo inteiro eu vou fazer com vocês, tá? Agora eu vou usar, olha, o vinho. Mesma coisa, tenta pintar deixando o mínimo de marca possível do pincel. Vai virando o pincel, tá vendo? Pra não escorrer tinta. Essa fosca, ela seca muito mais rápido, então a esponjinha também acaba não facilitando muito o trabalho, porque ela seca bem mais rápido que a outra. Então, se você não usar rápido a esponja, você não consegue o efeito, entendeu? E aqui, ó, eu não vou chegar a encostar, porque aqui eu vou fazer uma linha dourada. Eu vou deixar um espacinho pra não manchar mesmo, tá? Ó. Ela fica com bem menos marca, tá vendo? Porque eu tenho que ter mais cuidado com essa, né? Com a outra eu não tinha que ter. Então, eu vou usar o outro lado agora e depois eu vou lavá-la, tá? Ó. Passa aqui. E depois de queimada, vocês vão ver o efeito da tinta, né? O fosco faz um efeito completamente diferente da brilhante, que é a Vitro 150 da Acrylex, né? Essa aqui realmente, ela fica bem mais fosca, fica completamente diferente. Tá vendo? Esse aqui eu vou deixar assim, tá? Eu vou pintar essa partinha aqui de cima, porque eu não sei se eu tenho a tampa desse pote. Isso aqui é um pote de geleia. E essa tinta que a gente tá usando, ela é legal também porque ela é para metal. Então, você pode pintar as tampas com ela. Inclusive as tampas das outras peças que você pintou com uma outra tinta, você pode usar. E a gente vai queimá-las junto. Tampas de metal, hein, pessoal? Se a tampa por acaso for de plástico, não pode, porque a gente não vai poder colocá-las no forno, tá? Então, se a tampa for de metal, que a maioria é, né? Aí você pode pintar com essa tinta. A única coisa dela é que as metálicas você tem que fazer várias demãos na tampa, até cobrir tudo. Então vai umas 4 demãos, tá? Mas aí é só fazer com calma. Eu vou mostrar pra vocês o dia que a gente for fazer o detalhe das metálicas, tá bom? Olha, esse aqui eu vou deixar assim. Depois a gente vai finalizar ele com o dourado. Eu vou fazer uma outra cor pra vocês verem. Eu vou pegar um potinho igual e vou fazer na mesma altura de cores diferentes, pra gente fazer um conjuntinho. Vou usar verde e o mesmo azul em cima, porque eu também não quero usar cores muito... Deixa eu pensar. Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o azul embaixo, igual o outro, e em cima eu vou fazer uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Você pode misturar essas cores, elas são miscíveis. Então, essa tinta é miscível, né? Você pega as tintas que você já tem e cria cores novas. Eu criei aqui, eu tenho esse potinho aqui que eu coloco as cores que eu crio. Eu criei aqui o meu Carol Blue, o meu azul do Carol Blue, que eu adoro tanto. Então, eu vou usar ele nessa peça, tá bom? Que assim vai ficar interessante. Vou usar o mesmo azul embaixo. E em cima eu vou pôr o meu Carol Blue. Deixa ele aqui no cantinho, fechado. Mesmo processo. Vou até adiantar
para não ficar chato para vocês. Olha, os potes estão prontos com as tintas foscas. Você pode pintar quantos você quiser, pode fazer inteiro de uma cor, pode fazer de várias cores, também fica muito bonito. E aqui a gente vai fazer o acabamento com o metalizado, então não vai aparecer essa diferencinha aqui, tá bom? E o legal dessa tinta fosca também é que, como eu falei, a gente vai poder usá-las nas tampas, que fica muito bonito usar as tampas pintadas, tá? Agora a gente vai deixar tudo que vocês pintarem, deixa no mínimo 24 horas, que quando eu voltar a gente vai queimar essas peças para depois decorá-las. Eu resolvi pintar uma peça à mão livre sem a esponjinha para vocês verem como fica. Dá para fazer, mas você precisa passar o pincel com menos tinta e passar várias vezes e ir alisando a tinta aos pouquinhos. O acabamento fica bom, não fica tão perfeito quanto o torno, mas fica bom. Depois de seco, vocês vão ver que ele ficou quase perfeito. Olha que interessante. Você vai esticando bem a tinta. Tá vendo? Eu vou pegando o que sobrou de tinta nos pedacinhos e vou esticando para todos os lados. Ficou bem interessante esse pote. Esse eu vou aproveitar e vou pintar a tampa também com o mesmo verde e depois vou fazer detalhes em dourado. Agora a gente deixa tudo descansando 24 horas.